Após a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado João de Deus Souza, do Partido dos Trabalhadores, destacou medidas que devem desafogar a fila por cirurgias eletivas no Estado. Vamos entender melhor esse assunto com o deputado João de Deus, do PT. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O que foi tratado, consensuado nesse sentido, de tentar dar celeridade às cirurgias eletivas aqui no Piauí? Bom, as cirurgias eletivas, elas são realizadas em alguns hospitais de, vamos dizer assim, de média e alta complexidade. Estão mais centralizados em Teresina, Cidade Floriano, Parnaíba, acho que Bom Jesus, Picos, né? Então, nós temos os hospitais de média e baixa complexidade, que estão mais na rede municipal, em todo o estado do Piauí, com exceção de Teresina, que também tem o HUT, que é de alta complexidade, vamos dizer assim. O fato é que durante esse período de Covid, sobretudo quando a gente teve assim, um momento do pico da Covid, os hospitais tiveram que se voltar exclusivamente para a Covid. Com exceção do HUT, a questão de acidentados, que ainda teve que receber, porque tinha que receber. Na hora que está de um acidente, de uma agonia, de uma situação muito complicada, você tinha que, de alguma forma, não podia fechar as portas totalmente para esse público. Mas os demais, as cirurgias eletivas, elas ficaram, vamos dizer assim, que represadas. E olha que a gente já tinha filas de pessoas já aguardando cirurgia eletiva. Nós chegamos a tal ponto que uma pessoa, às vezes, que teve um acidente, que foi cirurgiada, e ali foi colocado aquele grampo na perna, ele não conseguia nem voltar ao médico para poder retirar aquela estrutura e, enfim, voltar à normalidade. Bom, com a vinda da vacina, né, com o avanço, né, da vacinação e, logicamente, com as pessoas usando máscara, se cuidando, isso diminuiu substancialmente o número de casos de Covid, inclusive de morte. Então, por isso, os hospitais passaram a se preparar para a volta da situação de atendimento, das cirurgias eletivas. Nós realizamos a audiência pública, foi para a gente apressar esse processo, vamos dizer assim, de reabertura e de preparação dos hospitais para retomar essas cirurgias eletivas e a gente diminuir as filas existentes, porque também a gente recebe uma pressão muito grande. Nós somos procurados diariamente por pessoas que muitas vezes são ali acometidas de uma determinada situação em que ela procura os postos, procura os hospitais comunicam. Não, agora está suspenso. Está suspenso. Imagina uma pessoa que tem um problema de pedra no rim, e está sofrendo dor, vesícula, sofrendo muita dor. Ela, por mais que às vezes vá tomando um remédio, um paliativo, mas vai chegando um momento que nem o remédio consegue mais contornar a situação. Então, é altamente preocupante essas situações. Então, com isso, nós abrimos essa audiência pública e dali saíram alguns encaminhamentos, onde nós envolvemos o secretário estadual de saúde, o secretário municipal, o Ministério Público, colocamos também na mesa o pessoal da regulação. O fato é que dali saíram alguns encaminhamentos. O secretário, logo uns dias depois, fez um comunicado para todos os hospitais, para que eles se preparassem para poder começar a voltar a atender as cirurgias eletivas. Eu agora estou defendendo que a gente abra um diálogo com a secretaria para ver se a gente tem mutirões em algumas áreas. Porque o regime de mutirão é ali um processo concentrado, um esforço concentrado para uma determinada situação e que tem filas longas, tá certo? De pessoas aguardando. Você tem uma ideia, há uns 20 dias atrás eu fui procurado por uma pessoa em que tinha uma pessoa da família, uma jovem com 17 anos de idade, precisando fazer uma cirurgia do coração. Ela nasceu com uma deficiência no coração e o problema se manifestou agora, começou a ter desmaio, porque o sangue, que é a função do coração, bombar o sangue, né? Bombear o sangue, melhor dizendo, obrigado, para todo o organismo,
o coração, quer dizer, a quantidade de sangue que passava na válvula não era suficiente para chegar a atender toda a demanda do corpo. Então, isso é uma cirurgia que, segundo a família me informou, pelo setor de forma particular custava R$100 mil e a família não tinha a menor condição, tinha que ser feito pelo SUS. Então nós tivemos que agir, entrar em contato com o pessoal do setor de saúde e tal. Felizmente, em menos de 15 dias a gente conseguiu que a cirurgia fosse feita. Não tinha Esse é um caso entre centenas que tem. Centenas. Então não tinha como esperar, corria o risco, assim, uma jovem, né, 17 anos de idade, corria o risco de morte. Então, felizmente aconteceu a cirurgia e a informação que a gente tem é de que tudo correu bem. Porque se é uma cirurgia dessa, você precisa de UTIs, você precisa de uma equipe médica, você precisa de toda uma estrutura na sala de cirurgia, de material cirúrgico, enfim. Então, à medida em que o Estado agora se abre para as cirurgias eletivas, nós vamos começar a ter mais atendimento. Mas mesmo assim, como nós tivemos muito tempo com a fila represada, eu acho que aí cabe a gente estar dialogando em torno de mutirões para tentar dar vazão a essas filas que existem. Deputado, agora tratando um pouco mais de assuntos relacionados à política, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre a aprovação ontem no Senado da PEC que faz uma reforma no Código Eleitoral e mantém a proibição das coligações, né? Próximo ano, eleição sem coligações proporcionais. O senhor acredita que realmente é uma medida cabível, razoável para o momento? Eu acho que sim. Veja só, por quê? A pergunta é, por que é mais importante a gente... Porque essa medida que já tinha sido tomada lá atrás e voltou, né? Aliás, lá atrás, na eleição para prefeito, né? Para vereador, ela já não aconteceu. Já valeu ano passado. Mas tinha a expectativa do Congresso Nacional, por pressão pressão o Senado, de alguns partidos políticos, de voltar à coligação proporcional. Tá? Por que isso é importante? O Brasil tem hoje cerca de mais de 40 partidos políticos. Em nenhum lugar do mundo existe isso. Se você perguntar para as pessoas qual é o partido que ela se identifica, considerando que cada partido tem uma plataforma, não é? Tem uma proposta para a sociedade, as pessoas vão dizer que não sabem. Por quê? Porque é partido demais que as pessoas não lembram nem para quem votar. Né? Muitas vezes, para que partido votar, porque elas não escolhem partido, elas escolhem pessoas. E o ideal, para a gente avançar na conscientização política, para as pessoas escolherem cada vez mais e melhor, é que elas conheçam o que defende cada agremiação política. Porque se existe muitos partidos, é porque tem diferenças. Porque é o que se espera. Pois é, o que se espera. Se não tivesse diferenças, estava todo mundo num ou dois ou três partidos. E existe também estratégias, né? Você cria partido político, o sujeito se torna um chefe de um partido, rola essa questão de fundo partidário, de muito recurso, então tem um conjunto de elementos aí que permeiam essa questão partidária. Então, nesse sentido, o fim de coligação, ela vai contribuir enormemente, já contribuiu na eleição passada, você lembra que tinha vários outros partidos que já, né, praticamente se acabaram. Exatamente. E tivemos fusões, mas isso ainda foi pouco, nós precisamos avançar mais com um conjunto de outras medidas, cláusulas de barreira, por exemplo, né, para que a gente possa garantir o mínimo de partido político necessário. Eu acho que no Brasil comportaria aí estourando 10 partidos políticos, que na minha avaliação ainda seria muito. 40 partidos políticos é demais. Então eu acho importante, eu sou favorável, como sou favorável a outras medidas para que a gente possa enxugar o máximo possível e os partidos apresentarem sua cara para a sociedade, dizer o que defendem, qual a diferença que eles têm uns dos outros, não é? Para que a população possa compreender melhor o papel do partido político. Para a gente encerrar, deputado João de Deus, o seu partido, o PT, tem colocado o nome de Rafael Fonteles, secretário de Fazenda, como pré-candidato ao governo, porque é o nome que representa melhor o partido, a estratégia, as bandeiras do PT no Piauí. Bom, se você olhar hoje no PT do Piauí, a nossa geração, e eu me incluo, o Elton, eu, o Nazareno, pai do Rafael, né? E outros, Antônio Neto, a Regina Souza, fica uma geração que veio aí da década de 80, quando a gente teve a fundação do partido e militamos no partido ali naquela fase.
e até hoje estamos no partido. Então o partido precisa se oxigenar. E nós estamos o partido faz um trabalho também de base, de formação política, né? E o Rafael, ele é filiado ainda, acho que tão logo ele começou a votar, ele se filiou no PT. E com 29 anos, o governador Wellington Dias convidou para que ele fosse secretário, assumisse a Secretaria da Fazenda. Ele assumiu, é uma pessoa muito qualificada, muito competente e tem demonstrado uma capacidade enorme de diálogo e de competência para organizar mais ainda o setor financeiro do Estado. É raro um Estado como o Piauí, um Estado que foi conhecido ao longo da história, um Estado de muita dificuldade financeira. E você vê hoje nós estamos com um programa chamado Pro Piauí, que é uma criação, vamos dizer assim, dele, Rafael Fonteles, com o governador Wellington, onde nós estamos conseguindo aí implementar um conjunto de ações na educação, na saúde, na infraestrutura em todo o estado do Piauí, chegando aí um investimento de cerca de 6 bilhões de reais. Se você pegar a história do Piauí, é a primeira vez que a gente programa dessa dimensão. Da dimensão para chegar em todos os municípios, recuperando todas as estradas do estado, e foram feitas muitas estradas, o estado passou a ter uma dificuldade de mantê-las, até pelo fim da CID, né, lá atrás, no governo Temer, que era o recurso utilizado para a manutenção das estradas, mas com o próprio Piauí, o governo tem aí uma estratégia para recuperar todas as estradas, para recuperar todas as escolas, lançou o PROAJA, que é um programa de alfabetização de adultos, de jovens e adultos, né, lançou um conjunto de programas de obras de infraestrutura, de pavimentação política e por aí vai, na área social também. Então, e o Rafael, ele tem se destacado muito, né? Não só no Piauí, mas no Brasil. O Rafael, hoje, ele é o coordenador do CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil. Você imagina, pela primeira vez na história, um secretário de Fazenda do Piauí representa o conjunto dos secretários de Fazenda do Brasil, eleito por aclamação, e reeleito. Então, isso já chama atenção, né? Isso já chama atenção. Por quê? Pela capacidade que ele tem. Primeiro, é uma pessoa que sempre se destacou ainda como estudante, e se qualificou como um profissional dos números, matemático, né? Portanto, nada melhor uma pessoa matemática para cuidar de números. E esse destaque, essa habilidade dele, essa capacidade de dialogar com prefeitos, de dialogar com todos, inclusive os diferentes, de partidos diferentes, as pessoas de todas as matizes políticas. Isso fez tanto o partido a levar em consideração que eles seriam um grande quadro para estar sendo colocado à disposição da população. Agora, essa é uma discussão que a gente vai fazer no ano que vem, né, no momento em que a gente tiver as convenções, mas sem dúvida nenhuma o PT tem uma consideração muito, muito importante em relação à atuação do secretário Rafael como um grande quadro hoje do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela presença hoje aqui conosco, o deputado João de Deus do PT. Volte mais vezes. Boa tarde. Estamos à disposição, né? Eu que peço, me convidem mais vezes. Tá certo. Um ótimo dia, deputado.